Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor de Química. A nossa aula de hoje é o módulo 1, unidade 1, Introdução à Cinética Química, pessoal, né? Cinética Química trabalha com o quê? Além de tentar entender como é que as reações químicas se processam, a cinética química trabalha com velocidade das reações e ainda vai se preocupar com os fatores que conseguem apressar as reações. Temos no dia a dia reações que são lentas, reações que são rápidas e algumas reações que são instantâneas. Professor, como é que seria uma reação lenta? A produção de petróleo, por exemplo, né? Para que o petróleo fosse formado, isso levou milhões de anos, não é uma coisa rápida. Reações rápidas, né? Oxidação de materiais, combustão, explosão, e temos reações que são muito rápidas, que são reações instantâneas. O que seria uma reação instantânea? É aquela reação que o tempo para a conclusão é muito próximo de zero. Exemplo, os airbags dos automóveis, né? Aquela bolsa que infla quando o carro colide, por exemplo, lá não tem gás. Não tem gás em princípio. Lá tem um reagente que quando o carro colide, recebe no sensor uma faísca elétrica e essa faísca forma o gás. Ou seja, essa reação acontece num tempo muito curto. Quanto menor o tempo, maior será a velocidade de uma reação, ok? Então acompanhe a imagem aí na tela. Temos o exemplo da oxidação de metais, né? Então, a oxidação do ferro é uma reação lenta. A explosão da pólvora ocorre de modo mais rápida, né? Então, cinética química é a parte da química que se preocupa em estudar e entender os mecanismos pelos quais as reações ocorrem e calculando com isso a rapidez das mesmas. Então, pessoal, a rapidez de uma reação, ou seja, a velocidade média de uma reação é calculada de que maneira? Vai pegar a relação entre a quantidade de um reagente ou de um produto que é consumido se for reagente ou formado se for produto, e isso no intervalo de tempo. Na verdade, o que acontece? Esse colchete que está aí, né? Esse colchete é o símbolo da concentração. Então, vai ser a concentração final menos a concentração inicial, sobre a variação do tempo. O que seria esse ΔT? É a variação do tempo. Então, seria o tempo final menos o tempo inicial. Na verdade, essas quantidades, elas são abrangentes. Não tem que ser só concentração em mol por litro. Você pode, por exemplo, falar assim, eu gastei um botijão de gás em 30 dias. O que você ia fazer? Pegar os 13 quilos de gás que estão dentro do botijão e dividir pelo intervalo de tempo. Isso quer dizer o quê? Que para calcular velocidade de uma reação química, basta que nós tenhamos a quantidade, que pode ser quilo, pode ser grama, pode ser litro, pode ser mol, né? Sobre a variação do tempo. A variação do tempo também não tem unidade específica. Por quê? Porque eu não falei que tem reações lentas, reações rápidas e reações instantâneas. Então, nesse contexto, tem que avaliar como é que estava a variação desse tempo, ok? Então, o que acontece? A quantidade da substância pode ser medida em mol por litro, massa, volume. Esse volume é muito comum para quando trabalhamos com os gases. A quantidade de reagente ou produto, medida em mol por litro, será representada pelo colchete. Quando você encontrar aí, então, o colchete, né? Esse colchete quer dizer concentração em mol por litro, enquanto o intervalo de tempo pode ser dado em segundo, minuto ou hora. Muito bem. Então, pessoal, ficou claro? Essa questão de calcular a rapidez de uma reação, vamos dividir a variação da quantidade
ou da concentração, como eu expliquei, em função da variação do tempo. Então, para ver se você entendeu, vamos fazer uma questão aqui? Vamos? Então, vamos lá. Questão 1. A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. Então, tá aí. A amônia gasosa, né? A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Observe, a concentração inicial era 8, cai para 6, cai para 4, cai para 1, e em função do tempo, qual que é a tendência? Que ela caia para 0. O tempo em horas, né? O tempo é 0, inicial, depois 1 hora, 2 horas e 3. O comando da questão pede o quê? Qual é a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas de reação? Então, ele quer saber qual é o intervalo de tempo entre 0 e 2. Eu vou associar, então, a variação do tempo lá com a concentração. De modo que nós tenhamos, então, a variação, eu tinha 8, caiu para 4. Então, variou 4. Ao mesmo tempo, o tempo inicial era 0, foi para 2, variou 2. É só, então, fazer a divisão. A velocidade da reação ficou, então, 2 mol por litro por hora. Eu sei, pessoal, que a unidade parece um pouco estranha, não parece? Mol, litro por hora. Mas vamos pensar aqui, ó. Eu tenho mol por litro em cima e a unidade de tempo embaixo. Então, fica mol por litro a cada hora. Quer dizer que a cada hora eu estou gastando 2 mol dentro de qual volume? 1 litro. Tá bom? Mais uma questão? Aí, ó. Questão 2. Em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de... Vamos então fazer aqui a observação. Nessa questão, ele traz consumo de oxigênio, mas ele quer saber a rapidez do hidrogênio. É só fazer a proporção, pessoal. Existe proporção na quantidade e também existe proporção na velocidade, entende? Então, observe na tela aí. A proporção aí é de 2 mol para 1. Se 2 mol gera 1, quantos mol vai ser a partir de 4? É só fazer aí a regra de 3. Vai dar 8 mol por minuto. Ok? Portanto, a alternativa C. Pessoal, então é isso aí. Fico muito feliz por você estar aqui na minha aula presente, né? E muito obrigado e até a próxima aulinha. Valeu, pessoal!